a gente viu que para colocar o transistor para operar como amplificador, ele tem que ficar na região ativa. Uma forma de você fazer isso é através do uso, né, o circuito talvez mais comum da gente fazer isso é o polarização para divisor de tensão, onde eu tenho dois resistores. Nessa figura aqui, o resistor de 10K seria o R1, o resistor de 2.2K seria o R2. Dessa forma, eu consigo colocar um nível de tensão aqui na base, uma tensão VB, que é suficiente para polarizar essa junção VBE e para gerar uma corrente de base, que vai gerar uma corrente de coletor, que vai gerar um VCE dentro da região ativa para esse transistor. E a região ativa é fora dos pontos de corte de saturação da minha reta de carga. O melhor ponto, né, de operação desse transistor é quando o VCE é feito com VCC sobre 2, e a gente aprendeu a fazer essa polarização, né? Aí, na última aula, a gente começou, dado que eu tenho esse circuito já polarizado, como é que eu faço para analisar do ponto de vista de sinal alternado? Vou aplicar aqui na entrada um sinal alternado. Isso aqui pode ser um microfone, né? Pode ser o som proveniente de um circuito de áudio que o seu celular esteja gerando. Esse áudio precisa ser analógico, dá para amplificar qualquer coisa, né? Mas do ponto de vista para a gente conseguir ouvir, tem que ser um sinal de áudio analógico. Então, eu aplico esse sinal aqui na entrada. Esse sinal analógico é uma senoide simétrica em relação à origem, então a gente considera como se fosse um sinal AC puro. Ele pode atravessar esse capacitor, porque a gente viu que do ponto de vista de sinal alternado, para uma frequência, né, um ajuste de frequência, um valor de frequência ajustado ao valor desse capacitor aqui, o capacitor calculado de maneira correta, a gente pode considerá-lo um curto-circuito, então vai passar todo o sinal alternado para cá, enquanto que essa polarização VB contínua, ela não vem para a minha fonte. Mas à medida que esse sinal entra no meu amplificador, ele é deslocado, né? Então ele não vai ficar mais simétrico em relação à origem, ele vai ficar deslocado em cima de VB, que é o valor da minha tensão de polarização, e este sinal ele vai ser amplificado, né? A minha tensão de coletor, o meu VC, que também tem um valor fixo, né? Ele vai variar conforme varia o IC, e vai variar inversamente em relação à aplicação do sinal da variação de IC. Então, aqui eu teria, em média, o valor de VC e um sinal maior do que o sinal de entrada, mas proporcional a ele, invertido. E isso aqui eu coloco através de um outro capacitor, que também é um curto para esse sinal, aplicado na minha carga, que pode ser um alto-falante, um fone de ouvido, ou um outro estágio de amplificação que eu preciso, porque às vezes só com um estágio eu não consigo o ganho que eu quero, né? Para obter a minha tensão de saída, que eu trato ela de Vout, tá? Então, desde lá do meu Vin, que é o sinal que eu estou aplicando, até o meu Vout, eu tenho um processo de amplificação, e a gente viu um dos conceitos, primeiros conceitos aí do amplificador, é que eu posso calcular uma coisa chamada AV, que é o ganho, né? O A vem de amplificação, V é de tensão, ganho de tensão, que é a relação entre a minha tensão de saída pela minha tensão de entrada. Tá? A minha tensão de saída, aqui eu posso medir da forma como eu achar melhor, pode ser o valor pico a pico, pode ser o valor de pico, desde que eu utilize o mesmo princípio para a tensão de entrada. Então, se eu usar como parâmetro a tensão de pico de saída, eu tenho que usar a tensão de pico de entrada para poder calcular esse ganho. Tá? Um comentário aqui que eu esqueci de fazer, e que, na verdade, eu vou até reforçar isso mais para frente. O Malvino, ele não costuma fazer essa diferenciação que eu vou fazer agora para vocês, tá? Mas outros livros fazem, e eu acho que é importante a gente compreender isso. Como o meu sinal de saída aqui, né, ele vai ser uma senoide simétrica em relação ao zero, né, ou seja, um sinal AC puro, porque ele passou por um capacitor, mas ele vai estar invertido em relação ao sinal de entrada. Normalmente,
quando eu faço essa conta aqui, tá? Eu obtenho um valor negativo. E esse sinal negativo para o amplificador de emissor comum significa pura e simplesmente que o sinal de saída está invertido em relação ao sinal de entrada. Não quer dizer um ganho negativo, vou falar aqui hoje para vocês guardarem para o resto da vida. Ganho negativo não quer dizer, um ganho, né, numérico negativo, não quer dizer que o sinal está diminuindo. Ele continua sendo amplificado. A diferença é que a forma dele, a forma de onda de saída, ela está invertida de 180 graus em relação à forma de onda de entrada. Tá? Existem configurações que não invertem o sinal, eu vou comentar isso mais para frente, mas o amplificador de emissor comum, ele sempre inverte o sinal quando eu pego a tensão de saída em cima do VC. Então, o Malvino ele não considera isso, mas muitos outros autores consideram e é importante a gente saber. Então, se a gente tem um ganho de -2, quer dizer que o sinal de saída é o dobro do sinal de entrada e invertido. Tá? O menos significa isso. Não quer dizer que ele está tendo perda, ele continua tendo ganho, só que ele é invertido. O que seria um sinal que tem perda? Um sinal que tem perda seria um sinal com ganho, por exemplo, de -0,5. Quer dizer que a minha saída, o sinal é metade da minha entrada. Portanto, eu estou tendo perda, né? A minha amplificação, ela não é uma amplificação, é uma atenuação, né? Eu tenho só 50% do que eu estou aplicando. E esse 50% também está invertido em relação ao sinal de entrada. Outra coisa importante é qual que seria a unidade do ganho, pessoal? É adimensional, mas a gente poderia colocar isso normalmente, muitas vezes ele é indicado como sendo a unidade da minha grandeza de cima dividido pela unidade da minha grandeza de baixo. Ou seja, eu posso falar assim, um amplificador tem um ganho de tensão de -2 volts por volt, tá? Aí você fala, pô, mas volts por volt é só cortar em cima e embaixo, aí fica adimensional. Correto. Mas por que que isso é indicado? Qual que é a necessidade de ser indicado? Porque às vezes eu tenho um ganho de corrente, tá? Um AI. E aí a minha unidade vai ser ampere por ampere. Portanto, se eu não indico, né, de antemão, o I aqui ou o V, né, eu posso falar, por exemplo, que o amplificador tem um ganho de 2 volts ou -2 volts por volt. Você já sabe que é ganho de tensão. Ele tem um ganho de -2 ampere por ampere. Você já sabe que é um ganho de corrente. Tá? Normalmente, essas duas informações aparecem juntas. Eu falo, um amplificador tem um ganho de tensão de -2 volts por volt, um ganho de corrente de -2 ampere por ampere. Então, só para vocês entenderem aí, se eventualmente vocês forem ler em manuais de componentes, esse termo volts por volts ou ampere por ampere também aparece. Tem um amplificador que a gente vai aprender também no segundo semestre, que é um amplificador operacional na Eletrônica 2, que se vocês olharem no manual dele, ele vai dar a unidade volt por milivolt. Tá? E aí você tem que fazer a conta, aí você tem que multiplicar esse valor, vamos imaginar que fosse aqui, ó, 2 volts por milivolt, quer dizer que o ganho dele é de 2.000. Né? Então, às vezes, a forma de indicar o ganho, ela precisa dessa unidade para a gente fazer essa conversão. Então, eu estou fazendo esse comentário, já lá na frente nós vamos começar a calcular ganho e tudo, mas para a gente poder relembrar. Tá? Então, até agora foi só uma revisão. Aí, qual é o ponto da matéria que nós estamos? A gente está no ponto de fazer o quê? Nós queremos ver esse circuito que nós projetamos aqui, que ele tem uma polarização em corrente contínua, que ele tem essa cara aqui, tá? Do ponto de vista de corrente contínua, ele tem esta cara. A gente gostaria de saber qual que é a cara dele vista por um sinal alternado que está passando por aqui, tá? Quando esse sinal alternado entra nesse circuito, o que ele enxerga até chegar na saída? Então, é interessante essa percepção que o circuito
é o mesmo, mas ele pode ser visto de formas diferentes se eu sou um sinal de corrente contínua, um sinal DC ou CC, ou se eu sou um sinal de corrente alternada. E por que eu preciso entender como é que o meu circuito é visto pela forma de onda alternada? Porque só a partir disso eu vou conseguir calcular, né, exatamente qual é esse ganho, por exemplo, que eu vou ter aqui na saída. Do ponto de vista de corrente contínua, eu não consigo determinar esse ganho. A gente não, para calcular a polarização, em nenhum momento eu falei de ganho e não dá para você saber. Por quê? Porque a gente estava lidando só com valores CC. Agora nós precisamos ver, olha, essa onda está entrando aqui, o que ela enxerga? Que jeito que é esse transistor para esse sinal alternado? Né? E como o transistor, a gente já viu, ele é um componente não linear, que tem uma curva exponencial de variação de corrente por tensão, a gente precisa, se a gente quiser ter uma facilidade de análise, determinar esses parâmetros aí, nós precisamos tirar esse camarada daqui, e substituí-lo por elementos que eu já conheço que sejam mais simples. Por exemplo, resistores, fontes, ou de tensão ou de corrente, né? Capacitâncias, indutâncias. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse componente, que é um componente não linear, e vou tentar fazer uma aproximação em torno de um pedaço pequeno da curva dele, a curva exponencial, em que o comportamento dele se torne linear, e a partir disso, se ele se torna linear, eu posso ver que tipo de componente pode ser extraído deste comportamento. Não quer dizer que ele tenha resistores, capacitores e indutores dentro dele, ou fontes. Ele não tem isso dentro dele. Continua sendo uma junção PN naquele processo que a gente já viu, né? Duas junções PN, né? Mas, para a gente simplificar a nossa análise e tornar o problema tratável, a gente precisa linearizá-lo. Por isso que a gente fala que é um amplificador de pequenos sinais. A gente vai pegar uma parte da curva que é linear e, ao transformá-lo em elementos mais simples, a gente vai usar o que a gente já está acostumado, que são as leis de Kirchhoff, com sistemas lineares, que os sistemas lineares são mais fáceis de você obter a solução, né? Quando um sistema é não linear, a solução fica muito complicada de ser obtida. Então, nosso objetivo agora, nós estamos mirando em como é que eu transformo esse transistor em elementos menores e mais fáceis de serem tratados do ponto de vista linear. Tá? E a primeira coisa que a gente viu na aula passada foi a resistência de emissor. Então, se eu pegar a curva aqui, que é de corrente de emissor por tensão entre base e emissor, e a gente trabalhar num pedacinho pequeno dela, a gente pode ver que esse pedacinho pequeno pode ser aproximadamente uma reta, e aí quando eu faço a divisão, tá, entre a variação de tensão, seria essa aqui, ó, o meu VBE, né, a minha variação de tensão aqui, pela minha variação de corrente aqui, isso aqui, quando eu divido tensão por corrente, eu obtenho uma grandeza de resistência, né, ou de impedância. Então, se isso aqui é linear, né, isso aqui pode ser considerado como se fosse um resistor. E aí, no comportamento da curva, em torno de um pedacinho pequeno dela, eu posso transformá-la numa curva de um resistor, numa reta, né, e que representa a relação entre tensão e corrente de um resistor. Então, é onde aparece o efeito de um resistor dentro do meu transistor. Meu transistor, nesse pedacinho aqui entre base e emissor, né, que é onde a gente está pegando essa relação, ele pode se comportar como um resistor. Então, é como se eu tivesse aqui o meu transistor, base, emissor aqui em cima, coletor em cima, emissor embaixo. Entre base e emissor é como se tivesse um resistor ligando a base com o emissor. E aí eu não preciso mais considerar essa junção PN aqui. Essa junção PN ela fica substituída por um resistor que é muito mais fácil da gente tratar, inclusive de fazer as equações lineares, né, de Kirchhoff para o meu circuito. Então esse foi o primeiro parâmetro que a gente viu na aula anterior, que é como calcular essa resistência de emissor. Essa resistência de emissor ela é calculada
como eu falei, pela relação entre a tensão, a variação de tensão em VBE, isso aqui do ponto de vista alternado, tá? Então, a variação de tensão alternada do VBE pela variação de tensão em E. E uma fórmula prática disso, se a gente pegar as equações exponenciais do transistor e fizermos uma linearização em torno de um ponto, vocês já aprenderam isso lá atrás em cálculo, né? Como se fosse uma série de Taylor de primeira ordem, utilizando as equações exponenciais, a equação exponencial do transistor, a gente pode obter esse valor aqui, ó, 25 milivolts dividido por IE, IE maiúsculo, o IE maiúsculo é o IE de polarização. Quer dizer que eu vou pegar 25 milivolts, dividir pelo valor de polarização que estiver passando de corrente de emissor, e eu obtenho esse valor do R, que é o Rzinho linha, que é a minha resistência AC de emissor. Resistência que só aparece para a corrente alternada. Para a corrente contínua não aparece isso, para a corrente contínua continua sendo a junção PN com 0,7 volts ali. A junção PN também foi linearizada, né? Vocês lembram? A primeira aproximação, a segunda aproximação, a terceira aproximação, nada mais são ou nada mais foram do que aproximações para a gente pegar uma coisa não linear e colocar uma coisa linear. Então, do ponto de vista de corrente contínua, essa junção base-emissor, ela pode ser substituída por por uma fonte de tensão no valor de 0,7 volts, do ponto de vista de corrente contínua. E aí eu esqueço esse pedacinho aqui, e eu trato isso, assim, uma vez que ele esteja conduzindo, óbvio, né? Eu posso já colocar como se fosse uma queda de tensão de 0,7, que é o que a gente tem considerado aí sempre. E do ponto de vista de corrente alternada, eu posso transformar esse pedacinho aqui num resistorzinho pequeno, calculado através dessa relação aqui. Por que 25 milivolts? Isso aqui tem a ver com a constante de Boltzmann. No processo, né, de obtenção desse resistor, a gente vai ter alguns parâmetros aí da física, um deles é a constante de Boltzmann, que leva em conta, e também a temperatura do meu componente. Na temperatura ambiente, essa conta dá mais ou menos 25 milivolts. Então, isso aqui já é o resultado para a gente poder utilizar de uma maneira simples, né, esse valor aí. Tá? Se você for trabalhar em temperaturas muito elevadas, você vai ter que ir na equação original, aí assim, vai fugir do escopo da minha aula, mas você consegue encontrar isso nos livros, de como é que você trata isso de uma maneira um pouco mais genérica. Tá? E aí, na aula passada, a gente fez essa continha aí rápida, né? A gente pegou para esse circuito aqui, só fazendo, né, mais um parênteses, né? Ele não tem esse resistor aqui embaixo, o RB2, aqui é vazio, a gente só tem o RB1, então ele é chamado de circuito com resistor de base, ou de polarização de base, polarização de resistor de base, porque eu só tenho um resistor na base. Enquanto que o outro circuito, que foi esse que a gente estudou um pouco mais a fundo, é a polarização por divisor de tensão. Então, isso aqui é a polarização por resistor de base e por divisor de tensão. Ambos conseguem colocar uma corrente aqui para ajustar a corrente de coletor e a tensão VCE e colocar o transistor na região ativa de operação dele. A diferença é que o circuito de polarização por divisor de tensão ele é mais estável com relação à temperatura ou algumas variações de parâmetro do transistor. Tá? Também isso é algo que eu comentei rapidamente, eu acho que é importante a gente só dar uma revisada. Então, na aula passada, a gente calculou tanto para esse circuito aqui, quanto para esse circuito, qual seria a resistência AC vista entre base e emissor. Então, é como se eu tivesse, entre esses dois terminais aqui, uma resistência neste valor aí de 22,7 no caso desse circuito e de 8,3 no caso do circuito anterior. Tá? O mais importante aqui é eu saber calcular a polarização do circuito, porque eu preciso saber a corrente de emissor. Então, para obter essa resistência AC de emissor, né, a gente precisa determinar o IE. Então, a gente tem que estar muito afiado aí no cálculo de polarização, porque se não tiver essa corrente, você tem que calcular antes de calcular o RE, que realmente foi o desafio aí que a gente fez durante a aula. Tá? Bom, o que a gente já viu?
a gente já viu que a gente pode transformar, né? Eu vou pegar aqui um transistor, vou colocar o símbolo dele aqui, porque não tem nesse slide, só para a gente poder fazer uma associação. Então, o que é o meu transistor? O meu transistor, na estrutura aqui... Nossa, hoje está um garrancho isso aqui. Está difícil demais. A gente tem uma estrutura com 3 cristais dopados, né? E cada um desses cristais aí gera um terminal. E a gente tem aqui, por exemplo, um transistor NPN, a gente tem o coletor em cima, a base e o emissor embaixo, tá? Isso aqui se transforma neste símbolo, né, que é o que a gente está acostumado. O que eu quero fazer? Eu quero pegar isso aqui, que é um componente novo, né, e transformar em algo que eu conheço. O primeiro pedaço eu já consegui fazer, que é entre base e emissor aqui, ó, no terminal de base com o terminal de emissor, eu já descobri que eu posso, do ponto de vista de corrente alternada, eu posso transformar isso num resistor. Esse resistor está aqui embaixo. Ó. Então, ó, terminal de base, entre o terminal de base e o terminal de emissor, eu tenho um resistor. Agora, usando também, né, uma coisa que a gente já sabe, existe uma relação entre a corrente de base e a corrente de coletor. A gente sabe, né, que a minha corrente de coletor, ela depende da corrente de base por um fator beta se eu estiver na região ativa. Então, eu tenho aqui beta vezes IB. Do ponto de vista contínuo é assim, e do ponto de vista alternado também. E aqui eu abro um parênteses breve, que é o seguinte, toda vez que eu me referir, vocês vão ver isso nos livros, toda vez que eu estiver me referindo a parâmetros de corrente contínua, vocês vão ver que eu vou utilizar a letra maiúscula para o parâmetro. Toda vez que eu estiver me referindo a parâmetro de corrente alternada, você vai ver que é letra minúscula, tá? Então, quando você vira a letra minúscula, você entende que é aquele pedaço, aquela porção alternada do sinal que eu estou aplicando. E quando for com letra maiúscula, é a parte contínua, ou seja, a polarização. Tanto um quanto o outro, né, a minha relação entre IC e IB é a mesma. E aí o que a gente pode perceber? Se eu aplicar um IB, né, se o IB aqui for um valor determinado, por exemplo, uma corrente de polarização, eu posso assumir que este IB está gerando um IC, né, ou seja, uma corrente gerando outra, e esta corrente, como ela só depende de um fator beta e da corrente que está sendo aplicada na base, eu posso transformar esse pedacinho aqui numa fonte de corrente. Ou seja, a minha corrente de base gera uma corrente de coletor e para um determinado valor da minha corrente de base, essa corrente é fixa. Tá? E o fato desse valor ser fixo no sentido assim, de depende somente da minha corrente daqui. Ela não depende de um outro parâmetro que eu tenho aqui. Não vai depender da fonte de alimentação, não vai depender de nada disso. Vai depender simplesmente da minha corrente de base. Então, isso aqui é como se fosse uma fonte de corrente controlada por corrente, né? Na verdade, aqui ele é controlada por tensão, porque depende da tensão VBE aqui do meu transistor. Mas o fato é que eu posso transformar esse pedacinho aqui do meu coletor, no meu símbolo, tá? Que é um símbolo novo, de um componente não linear, numa fonte de corrente. Quando eu faço essa transformação, eu tenho uma coisa chamada modelo T. Por que é modelo T? Pelo formato dele mesmo, né? Ele forma um T. Entre base, emissor e coletor, eu tenho um T deitado, e aí essa é a maneira de eu representar. Então, eu posso substituir o símbolo do transistor por este modelo e seguir os meus cálculos e a minha análise de circuito. Uma outra forma de fazer essa transformação o modelo T não é o único modelo, é eu fazer do mesmo jeito. Eu tenho aqui o meu transistor, eu posso transformá-lo, lembrando que aqui eu tenho base, certo? Aqui eu vou ter o emissor e aqui eu vou ter o coletor. A corrente de base, ela chega até aqui, tá? Então, o meu emissor, ele está começando neste ponto, onde a corrente de emissor está começando aqui. Aqui vem uma sutileza, tá? Como o meu RE, se vocês se lembram lá, bem, ele é um VBE dividido por um IB, se vocês se lembram bem, foi assim que a gente viu, né? A gente linearizou a curva e a curva que a gente... IB não.
Desculpa, IE. Deixa eu ver, é exatamente o contrário aqui, deixa eu apagar aqui. O VBE por IE. A gente utilizou os gráficos lá, quando eu expliquei, a gente utilizou o gráfico de VBE, de IE por VBE, tá? Então, o REzinho linha, ele tem esta definição aqui, tá? Então, neste caso, eu consigo descobrir uma resistência entre coletor e emissor dessa maneira aqui, entre base e emissor dessa maneira. A base está aqui, né? O meu resistor está aqui. E aqui é o meu terminal de emissor. Quer dizer que qual é a corrente que passa por ele? Que é justamente essa relação que eu quero, né? Aqui está passando um IE. E aqui eu tenho uma tensão VBE. Quando eu faço VBE por IE, eu obtenho um Rzinho linha. Tá? Mas, no modelo que eu chamo modelo Pi, que ele é um pouquinho diferente, né? Esse aqui é o modelo T, que foi o que a gente viu no slide anterior. Se eu quiser, ao invés de colocar esse resistor, né, já na corrente de emissor aqui, se eu quiser colocar ele passando uma corrente de base por ele, eu também posso, que é o modelo Pi. Só que eu tenho que substituir, então, aqui, ó. Então, o VBE, se o meu Rzinho linha, ele foi dado como sendo VBE sobre IE, e se o IE, ele é aproximadamente beta vezes o IB, né? Aproximadamente igual beta vezes IB, o que eu posso perceber? Eu posso perceber que se eu passar o beta agora multiplicando, né? Isso aqui é RE, né? RE é isso aqui, Rzinho linha. Tá? Se eu passar o beta agora multiplicando por RE, o que eu obtenho? Eu obtenho aqui que beta, Rzinho linha, é igual a VBE dividido por IB. Então, agora eu consigo uma relação de tensão e corrente na corrente de base, né? Usando a corrente de base. Por isso que, ao invés de eu ter um resistor Rzinho linha, eu posso substituir por um resistor também, porque também é um efeito resistivo, só que é multiplicado por beta. Então, resumo da ópera, se eu estiver utilizando o modelo T, o Rzinho linha é calculado do jeito que a gente já viu, 25 mV pelo IE. Eu tenho um valor. Se eu quiser utilizar o modelo Pi, eu tenho que multiplicar esse valor que eu encontrei por beta para colocar ele agora na corrente, com a corrente de base passando por ele. Tá? E aí, a minha fonte de corrente, ela continua sendo entre coletor e emissor, isso aqui não muda. Então, o que mudou? Mudou que eu passei o meu resistor, que estava neste ponto aqui, ó, entre base e emissor, mas com uma corrente de emissor passando por ele, eu transferi ele para a base, e eu não tenho mais nenhuma resistência de emissor. O efeito se mantém, né, mas eu tenho que ter esse cuidado de multiplicar por beta para eu ser coerente com os parâmetros do próprio transistor. Tá? Então, esses são os dois principais modelos que eu tenho para a representação do transistor, que é o modelo T e o modelo Pi. Esses dois modelos eles são usados para você transformar um componente não linear num componente linear do ponto de vista de corrente alternada. Então, se eu estiver analisando um sinal de corrente alternada, eu posso trocar o meu símbolo do transistor ou por este modelo aqui, tá? Eu troco o meu transistor por isso, ou por este modelo aqui, para eu poder seguir a minha análise de circuito. Bom, falta mais um pedacinho só do meu quebra-cabeça, tá? Como é que eu transformo uma fonte de corrente contínua, aliás, não é como é que eu transformo, como é que é vista uma fonte de corrente contínua do ponto de vista de uma onda de corrente alternada? Olha que interessante, né? O que eu estou interessado no meu circuito? Eu estou interessado em coisas que variam. Então, quando eu aplico um sinal de tensão aqui que varia, o meu resistor vai variar, a corrente que passa no meu resistor vai variar de maneira proporcional. Portanto, o resistor permanece o mesmo. Agora, independente da tensão que eu aplique aqui, a minha fonte de corrente contínua não varia. Então, eu não tenho variação da minha fonte de corrente contínua, pela própria definição dela, né? É uma fonte de tensão, a tensão não varia. Se a tensão não varia, qual é a porção alternada
desta fonte aqui? A porção alternada de uma fonte de corrente contínua é zero. Ou seja, eu tenho 0 volt do ponto de vista de corrente alternada numa fonte de corrente contínua. Isso parece óbvio, né? Mas vai ser muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque do ponto de vista dessa onda aqui, ó, ou seja, uma onda de corrente alternada vai enxergar uma fonte de corrente contínua como sendo um curto-circuito entre os dois terminais dela. E como um dos terminais, o terminal negativo, normalmente é o terra, tá? Eu posso transformar esta fonte de tensão, ela some, ela desaparece e se transforma num curto-circuito deste ponto para o terra. Então, por que que isso acontece? Porque a minha fonte de corrente contínua não tem variação. Se ela não tem variação, é como se ela gerasse, entre esses dois pontos aqui, uma tensão alternada de 0 volt. 0 volt é um curto-circuito, né? Se a gente for pensar, né, em medir lá com um multímetro, ou mesmo com um osciloscópio, tá? Então, toda vez que eu tiver uma fonte de corrente contínua e eu quiser transformar um equivalente alternado, né, para um equivalente alternado, eu tenho que colocar um curto-circuito.